Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Apocalipse, o capítulo 7. Meus irmãos, no capítulo passado a gente viu aqui o trono do céu, né, o livro do Cordeiro, e vimos a presença dos selos, né? E agora nós vamos ver a questão dos 7 selos. O capítulo 6 vai tratar de 6 selos, porque o sétimo selo a gente vai ver no capítulo 8. Por quê? 7. 7 é sinal de completude. A gente já sabe disso. Então aqui ainda não vai estar completo, né? Existe uma polêmica muito grande sobre esses selos, né? Que vem trazendo lá os animais, o cavalo, né? Está trazendo o cavalo lá, os cavalos e a representação simbólica deles. Uns acham que aquilo ali são profecias pretéritas que já aconteceram. Outros acham que é profecia futura, que ainda vai acontecer, e outros acham que é historicista. Eu, particularmente, acho que essas profecias elas começaram a acontecer a partir da pregação do Evangelho. E irão se cumprir depois do final da grande tribulação. Não temos dúvida disso, tá? Porque a Bíblia, a igreja sempre foi perseguida, os cristãos sempre foram perseguidos, isso vai acabar na vitória final em Cristo Jesus, tá? Começa assim: quando observei, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi de um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha e olhe diante de mim. E olhei diante de mim, estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dado uma coroa, e ele cavalgava vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi um ser vivente dizer: venha. E saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha, e olhe que está diante de mim. E olhei diante de mim, estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha em uma mão a balança. Então eu ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifica o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo: venha, olhe diante de mim. E olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Hades aqui é a sepultura. A morte tem relação com a sepultura, né? Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por praga, por meio de animais selvagens da terra. Quando se abriu aqui um selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, e exclamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhes foi dito que esperasse um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes que caem na figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, generais, os ricos e poderosos, todos os escravos e livres se esconderam-se nas cavernas e gritaram: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá, pois, suportar? Meu irmão, primeiro a leitura desses 6 selos aqui, no capítulo 6, vocês percebem que tem muitas características geográficas, características de alimentação aqui, de comida. Olha aqui, fala do dinheiro, o denário, né? Lá atrás, na época de Roma, era o denário. Falava aqui do azeite, do vinho, que é uma característica típica de Israel, né? A cultura desses alimentos, né? Trigo, cevada, né? E a gente vai perceber aqui que esse 7 selos aqui é a primeira série de 3 julgamentos, tendo cada um delas 7 elementos numerados, né?
E aí vocês vão perceber aqui, por exemplo, que o primeiro selo do Cavaleiro Branco tem algumas interpretações principais. Cristo, o anticristo, o espírito da conquista. Pô, eu acho que aqui o primeiro selo aqui refere ao Cavaleiro Branco, se refere a algum mensageiro de Cristo ou do próprio Cristo, tá? O outro cavalo aqui, que ele que ele fala aqui, quando ele abre o outro selo, é um cavalo vermelho, que significa o quê? Derramamento de sangue. Desde a época de Cristo tinha derramamento de sangue dos cristãos, guerras, conquistas. Não é à toa que o Império Romano era enorme, ele conquistou a espada e a sangue, né? E escravizava, né? Mas ainda tem guerra e tem sangue, né? Então, é uma coisa pretérita, muito se cumpriu no passado e vem se cumprindo, vai terminar de se cumprir lá na frente, depois da grande tribulação. E aí, o cavalo preto, como está dizendo aqui, simboliza a fome, né? A fome é a consequência do derramamento de sangue. Quando tem uma guerra, você faz o quê? Você destrói, entre outras coisas, plantações, né? Toma despojos de guerra, né? E você vê aqui que ele fala aqui, nesse cavalo preto, a fome, né? E conquista e derramamento de sangue. E você vê ela falando trigo, né? Porque uma medida de trigo alimentaria só uma pessoa, mais 3 medidas de cevada era menos nutritivo e dificilmente alimentaria uma pessoa ou uma família, né? E aí você vê aqui, para conservar o vinho e o azeite, por quê? Por causa da carestia, da inflação, do alimento caro. E quando você encarece o alimento, muitas pessoas não conseguem comprar para comer. E naquela época não tinha assistencialismo como tem hoje, né? Mas hoje, assim, ainda assim, o alimento está caro. Muitas pessoas não têm o que comer e é preciso do assistencialismo. E aí, a igreja tem um papel fundamental de socorrer órfãos e viúvos necessitados em suas necessidades, como está escrito na carta de Tiago, e está relatado como cuidado na lei lá em Levíticos, tá? Então, a carestia de comida, a falta de comida, hoje a fome no mundo é uma questão mundial, a gente está vendo isso aqui. Então, é no passado, mas é aqui também, tá? Isso só vai passar no futuro. Por quê? Uma das consequências da queda do homem na natureza foi o quê? A desarmonia que a natureza entrou, que a natureza é aquela perfeita, né? E vai ser restaurada no futuro. Aqui não está falando de destruição. Isso é uma vez, falando de restauração. Tá? O outro cavalo amarelo é o interessante. O cavalo amarelo se refere a quê? A pessoa que está amarela. Palidez. Tá? Palidez. Quem que é pálido? O morto. Palidez dos mortos, né? E quando fala que o Hades ficava olhando de perto, o Hades em hebraico, Sheol. O Hades é em grego, perdão. O Hades é em grego, o hebraico é Sheol, tá? Sheol é em hebraico e grego é Hades. A sepultura, ela só existe porque tem mortos. Não haveria sepultura se não tivesse morto. Então, o morto é para a sepultura, tá? O morto é para a sepultura. E esse cavalo amarelo representa a palidez da morte, o rigor mortis, né? E aí, você vai ver também a questão da reclamação aqui do quinto selo, né? As almas daqueles que haviam sido mortos, reclamando, né? Porque no Antigo Testamento o sangue animal era sacrificado e era derramado na base do altar. Isso é referente ao Antigo Testamento, tá? E aí, a gente vai ver também uma coisa chamada atenção, uma característica quando fala aqui que os habitantes da terra, isso é interessante, porque os habitantes é uma designação comum no Apocalipse, né, a respeito dos homens na sua hostilidade contra Deus, tá? Vai falar aqui sobre também, meus irmãos, sobre terremotos, né? Vai falar aqui sobre terremotos, fala também sobre animais selvagens que mataram, como os romanos mataram na arena lá, muitos cristãos, através de feras selvagens, tá?
E é interessante a gente observar aqui que fala aqui dos terremotos, né? Terremoto é apresentado aqui, toda vida teve terremoto. Terremoto é uma encontro de duas camadas, de duas placas tectônicas, que as placas tectônicas ficam flutuando, uma bate na outra, libera energia e forma o que? Ali um terremoto, tá? Esse terremoto é comumente associado a castigo de Deus, né? A ira divina. Aí fala que a luz se tornou como sangue, né? Que é citado lá em Pedro, no seu sermão do Pentecostes, né? Não é essa luz de sangue que o pessoal fala aí na astronomia, né? É um sinal, na verdade, é um sinal cosmológico, né? Porque a gente tem que lembrar que Deus é o Senhor de todo o cosmos, né? O sinal cosmológico, né? Que a queda do homem aqui afetou todo o universo. Tudo. Temos que ter consciência disso, né? As estrelas caíram, né? É um dos sinais que acontecerão imediatamente, assim, antes da vinda de Jesus, né? Do Filho do Homem. Figos verdes, também é outra cultura lá. Figos verdes. Eles aparecem no inverno, né? E eles e caem rapidamente das árvores quando sopra o vento, tá? Porque o inverno o inverno é interessante de observar, que é uma estação que não tem folhas, tá? Você vê que tem todo o contexto na época lá, tá? E aí que fala, o céu foi se recolhendo, interessante a gente observar, o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas, tá? Isso aqui, meu irmão, minha irmã, tem base lá em Jeremias 4, versículo 24, tá? E aí vai falar dos generais, né? Porque o general romano ele comandava uma corte, né? E aí fala de 1000 homens que esconderam-se em cavernas, né? Escravos livres. E aí está falando aqui que a ira de Deus, né? A ira do Cordeiro de Deus é um tema recorrente na teologia do Novo Testamento, tá? É preciso estar atento a isso. Mas entender todo o simbolismo. Isso aqui a gente não sabe quando vai acontecer, mas sabe que está vindo. Eu, particularmente, acredito que isso está sendo cumprido desde quando Jesus veio. Porque Jesus, quando veio, chegou à plenitude dos tempos. A partir da vinda de Jesus, começou a segunda vinda. E todos nós ouvimos o tempo todo perseguições, mortes, igrejas perseguidas, fome, guerra, pestes. A gente tem ouvido tudo isso, né? E aí, meu irmão, minha irmã, a gente vai falar aqui agora, no capítulo 7, sobre a questão dos 140 mil selados, né? Vou falar, o que era 140 mil selados? É uma referência que a gente vai procurar entender aqui agora, tá? Está dizendo assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Então, selo do Deus vivo quer dizer identidade do Deus vivo, né? Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi um número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E aí, vem falando assim, depois olhei, vem toda a narrativa aqui das tribos, da relação das tribos, né? Das 12 tribos, quantos foram selados, por exemplo, a Judá foram selados 12 mil, vem toda a narrativa numérica aqui. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então, e aí vem falando dos anciãos aqui, aqueles anciãos lá dos 24 anciões, né? Dos 24 anciãos, né? Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Meu irmão e minha irmã, primeira coisa aqui, o selo do Deus vivo aqui é uma identificação de identidade, né? E são documentos que eram dobrados na antiguidade e amarrados, né? Com a massa de barro e que envolviam o nó, tá? Garantia de inviolabilidade, tá? Quando fala-se de 144 mil aqui, pessoas seladas, salvas, alguns veem a referência de membros da tribo judaica, das tribos judaicas, está escrito aqui, e
o remanescente fiel da grande tribulação, né? Mas está claro aqui que a salvação é através de Jesus Cristo, o Cordeiro. Eu entendo que os 144 mil aqui não é literal. Não é literal e não se refere às tribos de Israel, né? Eu acho que os 144 mil aqui, embora tenham sido citadas aqui as 12 tribos, esses 144 mil aqui tem relação com o número, tem 44 aqui, mil tem relação ao número do governo. O número do governo no Apocalipse é 12. E quando ele fala aqui dos 4 cantos, do 4 cantos da terra, está falando a totalidade da terra, a completude da terra, tá? Que até os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, está falando disso aí. O número 4 está se referindo à totalidade de todos os povos da terra, quando é dito aqui. E esse 144 mil aqui é simbólico para mim, não é literal. Eu acho que você fala, já vim aqui 10 mil vezes para te encontrar. Pô, apareceu 100 milhões de pessoas lá, quando só tinha 3 pessoas, alguma coisa que não foi surpresa, não foi convidada. Eu acho que esse 144 mil é um número para representar a totalidade dos números de selados e salvos, mas não são literais, não são 144 mil. Está dizendo aqui que povos das tribos de Israel foram salvos, assim como representa a totalidade de todos os povos gentios, não gentios, salvos, tá? Então, representa aqui as 12 tribos, dos salvos das 12 tribos, mais a totalidade de todas as pessoas pelos 12 cantos, pelos 4 cantos da terra. Então, esse 144 aqui, os 144 mil selados aqui, simboliza a totalidade dos salvos, mas não são 144 mil, apenas simbólica, é uma figura de hipérbole. Isso aqui eu já fui lá 100 mil vezes, eu só tinha ido uma vez para dizer da insistência. Foram salvos, são, 144 mil pessoas. Está falando aqui não de apenas 144, né? Mas de tudo. O que é importante nesse texto aqui é saber da soberania de Deus. Quando se fala de 4, está falando que Deus está atento e o mundo, o planeta está sob a sua soberania e controle todo o tempo. 4 cantos quer dizer que Deus está atento e comanda a história. E esse 144 aqui quer dizer o quê? Quer dizer que em todos os 4 cantos da terra haverão muitos salvos, milhões de salvos, meu irmão, minha irmã. E que julgamento, condenação e salvação diz respeito unicamente a Cristo Jesus e a Deus. Meu irmão, minha, estejamos preparados, porque a nossa hora sempre como diz Jesus, nossa hora sempre está pronta, e que a gente viva feliz, viva feliz, sem ansiedade, sem medo do Apocalipse. Por que tem medo do Apocalipse? É um livro de bênçãos, né? A gente está caminhando para o fim da história. Não se preocupe quando vai chegar o fim da história, isso cabe a Deus. Não se preocupe, mas é importante vivermos sempre na santificação e vivermos sempre sob o cuidado de Deus e na ação do Espírito Santo. Deus nos abençoe.